Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Vamos discutir o papel das Nações Unidas, desculpem. Hoje nós vamos discutir a situação na Venezuela. O governo e a oposição fizeram um acordo e vão realizar eleições para presidente da República no ano que vem. Tudo isso, ao mesmo tempo, teve a participação dos Estados Unidos, que vão suspender ou já suspenderam até parte das sanções que impuseram à Venezuela recentemente. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Veja a reportagem. O acordo foi assinado no último dia 17. Teve a mediação da Noruega, com a participação de Brasil, Estados Unidos, Colômbia, México, Rússia e Holanda. O governo de Nicolás Maduro concordou em promover uma distensão política e em libertar adversários presos. O pacto entre o governo e a oposição inclui a observação internacional das eleições, a definição de um calendário eleitoral equitativo, a promoção de auditorias ao processo e a atualização do registro eleitoral para incluir os venezuelanos residentes no exterior, o que já representa 1/4 dos cidadãos do país. O acordo ainda prevê que candidatos com pendências judiciais serão desclassificados. É o caso de Maria Corina Machado, favorita da oposição, mas inabilitada por 15 anos, sob acusações de corrupção. Para o governo e para a economia venezuelana, o mais importante é a contrapartida dos Estados Unidos. 2 dias depois do acordo, o governo Biden concordou em suspender, parcial e provisoriamente, algumas sanções contra o país. O Departamento do Tesouro estadunidense autorizou transações relacionadas ao setor de petróleo, gás e ouro da Venezuela e eliminou parte da proibição do comércio desses recursos. Ao mesmo tempo, o governo Maduro libertou 5 presos adversários. Outros podem ser soltos nas próximas semanas. E para falar deste assunto, eu converso agora com o professor Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília, e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. Converso também de forma online com a professora Carolina Silva Pedroso. Ela é professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e especialista em política venezuelana. Muito obrigado ao professor, à professora, pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta aqui para o professor Roberto. Professor, nada disso começou ontem, em 2018, quando o Maduro foi eleito pela última vez. Na verdade, é muito anterior, remonta ao século passado, ainda na época de Hugo Chávez. Essa tensão toda entre a Venezuela e os Estados Unidos, sanções, tentativas de golpe. Para contextualizar e para a gente entender esse período, pediria que o senhor nos relembrasse um pouco da história. Por favor. Guilherme, um prazer falar com você, participar do seu programa, também com a professora Carolina e todo o público que está nos acompanhando. Guilherme, em 1999, Hugo Chávez é eleito presidente da Venezuela e com pouca repercussão, inclusive, no Brasil. Entre 99 e 2002, o Hugo Chávez se aproximou muito do então presidente brasileiro, presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele tinha uma postura muito mais moderada, né? Mas em abril de 2002 veio um golpe de Estado, né, contra o governo Chávez, onde o próprio Chávez foi deposto, claro, ele e todos os seus, né, ministros e assim por diante, e o Chávez foi levado, né, para uma ilha e naquele momento ficou-se 48 horas, né, sem saber onde estava Hugo Chávez e o que estava acontecendo no país. E isso foi numa quinta-feira, me lembro, e no sábado à noite o Chávez já aparece no Palácio de Miraflores, né, a sede do governo do executivo venezuelano, já discursando com o presidente que foi, né, que conseguiu retomar o poder. Aqui acho que é importante um parênteses. Quem patrocinou esse golpe e como? Naquele momento, os Estados Unidos, é claro, negava a participação diretamente, primeiro que teria desestabilizado o governo Chávez, financiando a oposição, financiando até mesmo, né, que eles falam, grupos que em defesa, entre aspas, da democracia e assim por diante. E naquele momento, em 2002, então, quem assume o poder interinamente foi um empresário, ou pelo menos era presidente de uma federação de indústria, chamada Fedecâmeras, que era o Pedro Carmona, que hoje é exilado na
Colômbia. Desde então está exilado na Colômbia e o golpe, então, não dá certo. Os Estados Unidos, né, o Fundo Monetário Internacional chegou a reconhecer, né, o novo governo, mas praticamente nenhum país reconheceu. E os Estados Unidos estavam preparando, né, digamos assim, do ponto de vista da imprensa, enfim, das informações, para tentar legitimar o governo. A partir daí o Chaves muda. A partir daí o Chaves muda e o Chaves que nós vamos conhecer, então, é esse Chaves a partir de abril de 2002 e que no final do ano ainda de 2002 ele enfrenta uma severa greve no setor petrolífero, né, venezuelano, que levou, inclusive, quando o presidente Lula já estava eleito, né, no final de 2002, e o então presidente brasileiro Fernando Henrique chegarem a um acordo para enviar gasolina, né, apoiar a Venezuela com gasolina, mas que a Venezuela ela tinha cerca de 9 mil postos de gasolina nos Estados Unidos e 12 refinarias, que é a Citgo. Então, a partir de lá também, eles conseguiram trazer parte desse petróleo para a Venezuela, o que pôde, então, conseguir atravessar esse período de turbulência. E, a partir daquele momento, então, o Brasil já começa a olhar com mais atenção para a situação política da Venezuela e o presidente Fernando Henrique, junto com o presidente Lula, naquele momento, já eleito, o Lula envia, então, ele que viria a ser o seu assessor internacional, Marco Aurélio Garcia, para conversas, né, enfim, para conversar com a oposição a situação na Venezuela, e dali vem com uma proposta de grupo de amigos da Venezuela, que no início o Chaves resistiu, mas que depois acabou ajudando também para, enfim, uma normalização política no país. Eu gostaria de ouvir a professora Carolina agora, o desdobramento um pouco daí para frente. As elites venezuelanas sempre tiveram uma relação muito estreita com os Estados Unidos, investimentos lá e vice-versa. Os norte-americanos sempre tiveram muito investimento na Venezuela também. Qual é o peso disso tudo, não só no golpe de Estado, ao qual o professor acaba de se referir, mas também no desdobramento da Venezuela, das crises sucessivas na economia e na política venezuelana? Olá, Guilherme. Olá, professora Roberto. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui no programa e falar desse assunto que ele é tão importante, né, e ainda pouco conhecido pelos brasileiros. É importante dizer que, de fato, há uma proximidade cultural, histórica entre Venezuela e Estados Unidos e, sobretudo, entre a elite venezuelana, que vai se fundar, sobretudo, na atividade de extração do petróleo, de exploração do petróleo de seu subsolo. Portanto, é uma elite que nós chamamos de uma elite rentista, que vive da renda da exploração desse petróleo. Não é exatamente uma burguesia que produz riquezas, né? Então, vai haver esse vínculo muito estreito, com identificação com os valores do que os Estados Unidos representam, enfim. E logo no início do governo Chávez, antes ainda dessa radicalização depois do golpe, parte dessa elite decidiu ir para os Estados Unidos, né? Se tornar ali, digamos, uma oposição à distância do governo. E à medida em que o governo do Chávez foi, de fato, efetivando medidas mais concretas para tirar essa hegemonia que havia em torno do controle petroleiro dessa elite e distribuir essa riqueza para boa parte da população, esses grupos passaram a atuar de maneira muito mais insistente no sentido de retirar o Chávez do poder. Então, eles tiveram um papel importante também na promoção do golpe de 2002 e também continuaram atuando ao longo do governo Chávez e agora, durante o governo Maduro, também para a desestabilização do regime, no sentido de que esse regime chegue ao fim e que eles possam, então, retomar o poder e retomar, portanto, o controle da renda petroleira, né? É disso que se trata no final das contas. E eles têm um poder de organização bastante significativo. Eles aprenderam e se aliaram também com a comunidade cubano-americana, sobretudo no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que já tem uma história longa aí de influência e de lobby sobre o governo norte-americano contra o seu país de origem, Cuba. Então, os venezuelanos aprenderam com esse grupo também a atuar da mesma maneira em relação à Venezuela. Isso foi se tornando cada vez mais forte, inclusive agora durante o governo Maduro. Por falar no Maduro, houve um momento, claro, está na história, em que o Chávez ficou doente, ele teve câncer. E, antes de morrer, ele ungiu, escolheu o próprio sucessor, que foi o Maduro. Eu queria que o senhor pegasse daqui para frente o que aconteceu com a realidade política venezuelana a partir daí. O Chávez era um homem de grande carisma. O Maduro conseguiu sobreviver no poder durante todo esse tempo, mas não tem o peso que teve o antecessor. Qual é a análise que o senhor faz disso tudo? O Chávez, quando ele foi diagnosticado com câncer, o governo brasileiro, naquele momento, era Dilma Rousseff,
que inclusive tinha tratado de um câncer em São Paulo, o ex-presidente Lula também, inclusive o Fernando Lugo, do Paraguai, e foi oferecido também que o Chávez pudesse vir se tratar no Brasil, pelo menos fazer o diagnóstico, enfim, um acompanhamento, mas ele preferiu ir para Cuba. E parece que uma das possíveis enfim, motivações para isso seria que não teria boletim médicos ou coisas assim. O Chávez, então, ele volta para a Venezuela, já muito debilitado, e concorre às eleições. O Chávez vence as eleições, né? Eu acho que ele já tinha sido eleito, e aí, questão do câncer, ele vai a tratar, volta, e ele não tinha um vice. Então, ele nomeia o Nicolás Maduro naquele momento, e ficou, então, do ponto de vista jurídico, porque o Chávez faleceu em 2013, do ponto de vista jurídico, como assim? Ele não tomou posse, então o outro não pode assumir também o vice, né, que ele acabava de nomear. Então, houve novas eleições e o Maduro, então, vence, né, através do, enfim, todo o apoio do chavismo, porque tinha uma outra figura política muito mais importante, que era o Deusdedito Cabello, né, que era uma figura muito mais importante dentro do chavismo, mas que acabou sendo afastado, né, ou seja, escanteado. E, então, o Maduro assume o poder, mas desde o início o Maduro não tinha, claro, o mesmo carisma que o Chávez. O Maduro enfrentava divisões dentro do chavismo também e, portanto, achavam que o Maduro nem fosse chegar tão longe. E, a partir daí, então, o Maduro, ele passa, num dado momento, a ter uma oposição, que é a oposição representada pela Corina, né, Maria Corina, que é, desde aquele momento, uma figura de extrema-direita, né, já tinha sofrido sanções, né, porque com perda de mandato e tudo mais, que ela era deputada federal, tinha violado a legislação venezuelana, mas ela começou a levar cada vez mais o espectro na polarização política na Venezuela, cada vez mais o embate para a extrema-direita. E tinha um outro candidato que tinha disputado, inclusive, com Maduro, que é o Henrique Capriles, que desde sempre disse, olha, a gente só vai conseguir derrotar o Maduro ou o chavismo nas urnas, nós temos que estar organizado para isso. Mas com essa radicalização política, ele foi perdendo também força política, né, no conjunto da oposição venezuelana. E aí o Maduro, então, conclui esse primeiro mandato em 2018 a duras penas, digamos assim, e em 2018 tem novas eleições e aí, então, ele é acusado de fraude, enfim, o processo não é reconhecido, o próprio Estados Unidos não reconhece e depois, um pouco mais à frente, vai surgir uma figura chamada Juan Guaidó e esse Juan Guaidó, então, passa a ser reconhecido, inclusive, pelo governo Bolsonaro no Brasil a partir de 2019, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, enfim, cria uma situação... Passa a ser reconhecido como presidente do país, como se o Maduro não tivesse exercendo não tivesse, então, tentando usurpar as funções dele. Hoje, o Guaidó está exilado nos Estados Unidos, inclusive como a gente vai ver depois, mais à frente, um daqueles que acabam de ser libertados, né, no processo de tensionamento político na Venezuela é o braço direito do Guaidó. Inclusive, Juan Guaidó acabou acusado de corrupção, de manipulação das reservas internacionais da Venezuela, que estavam em bancos ingleses. Por isso, perdeu credibilidade, acabou caindo no ostracismo. É importante a gente resgatar essa história como um todo. O que parecia ser um herói, na verdade, se mostrou alguém envolvido em tramóias. Bem, professora, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o estrago que toda essa pressão internacional capitaneada pelos Estados Unidos fez na economia e na vida dos venezuelanos. A Venezuela perdeu 75% do PIB. De cada 4 bolívares que eles tinham de riqueza, perderam 3. É um estrago fenomenal. Recuperaram 15% no ano passado, tiveram um crescimento impressionante de 15%, mas, de qualquer maneira, ainda é um país que sofre com enormes dificuldades. Eu pediria que a senhora nos falasse um pouco desse quadro que os venezuelanos vivem, nos explicasse isso um pouco, mas vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do acordo para a realização de eleições presidenciais na Venezuela em 2024. Os nossos entrevistados são Ricardo Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, a Universidade de Brasília, e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos.
Também está conosco e de forma online Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e especialista em política venezuelana. Professora, no bloco anterior, eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu lhe perguntei sobre o tamanho do estrago que toda a pressão internacional capitaneada pelos Estados Unidos fez na economia, na política e na vida dos venezuelanos, o tamanho desse estrago. O PIB deles chegou a cair 75% no período de 3 anos. Cresceu depois disso, mas está muito longe de recuperar. O país perdeu 6 milhões de pessoas que fugiram da fome, das dificuldades, da pobreza. Muitos vieram para o Brasil, essa história é conhecida. Qual é o tamanho desse estrago? O que aconteceu de fato na Venezuela depois disso? Acho importante, antes de mais nada, que fique claro que a Venezuela depende muito da exportação do petróleo, não só para obter essa renda do petróleo, mas também para conseguir importar os demais produtos de necessidade mais imediata, mais básica da população. Foi um país que, ao longo do século XX, ou seja, um problema que se tornou estrutural na economia venezuelana e que não tem um só culpado, né? Os diferentes governos que ocuparam o Palácio de Miraflores têm grande responsabilidade nisso, desde pelo menos o início do século XX, tornaram a economia venezuelana extremamente dependente dessa renda e fez com que o país deixasse de produzir alimentos, né, bens da agricultura, bens da pecuária. Então, a indústria nacional venezuelana é ínfima. Portanto, eles são completamente incapazes de prover o básico para a sua população, que é uma situação muito diferente da do Brasil, né? Então, muitas vezes, como se falava, o Brasil pode se tornar uma Venezuela, se considera que a nossa estrutura econômica é completamente diferente da do nosso vizinho, né? Dito isso, essas sanções, elas limitam ainda mais o acesso dos venezuelanos a esses produtos, porque as sanções, elas dificultam que o comércio internacional da Venezuela com seus parceiros acontecesse. Então, uma das sanções, só para a gente exemplificar aqui, foi na utilização do dólar como moeda corrente para essas trocas comerciais. Isso fez com que a Venezuela aumentasse muito os seus custos de importação, porque ela precisava operar em diferentes moedas, e também aumentava muito o prazo de entrega desses produtos para o país. Então, se já era difícil antes, né, numa situação anterior às sanções, obter esses produtos, após as sanções isso se tornou ainda mais calamitoso. Então, isso nos ajuda a compreender também por que tantas pessoas estão saindo de lá, porque, de fato, há uma dificuldade estrutural da economia venezuelana de prover o mínimo para a sua população, né? E as sanções, obviamente, elas vão na contramão no sentido de auxiliar essas pessoas, né? Porque, do ponto de vista da legitimidade, ou melhor dizendo, da justificativa da imposição dessas sanções, é que elas serviriam justamente para enfraquecer o governo, e isso, em última instância, levaria à derrocada do Maduro e, portanto, à retomada dos direitos dos cidadãos que estariam sendo privados, né, do acesso a esses produtos, à liberdade, enfim, a essas violações de direitos humanos que o governo é acusado. Mas, na prática, o que essas sanções trouxeram foi o oposto disso, né? Quer dizer, as pessoas tiveram ainda mais dificuldade de ter acesso ao básico. Bem, nós chegamos agora ao momento de hoje. É importante que daqui para frente a gente fale mais sobre o processo eleitoral do ano que vem, sobre o acordo fechado lá em Barbados, com a participação do Brasil, dos Estados Unidos, do México, da Colômbia, da Rússia e da Holanda e mediado pela Noruega. Muito bem, esse processo prevê uma série de condicionantes que exigem do governo e da oposição algum tipo de comportamento e dos Estados Unidos a suspensão, mesmo que temporária e parcial, de sanções. Esse é o centro do nosso programa daqui para frente. Inclusive, eu lhe peço para o senhor nos dizer o que o levantamento das sanções estadunidenses sobre a Venezuela significaria de forma prática, professor. Significa, do ponto de vista do governo Maduro, respirar, um respiro. Como a professora Carolina bem explicou há pouco, que as sanções ela dá acesso, né, vai permitir acesso a remédios, alimentos, né? Porque a Venezuela é um país que importa tudo, praticamente, importa tudo. Então, a Venezuela tem como seu principal parceiro comercial, antes dessa crise econômica, a Colômbia. E o Brasil também vinha ocupando espaço, né, nessas importações da Venezuela. Então, neste momento, o governo respira um pouco, porque vai poder mobilizar recursos que eles têm fora do país, trazer para o país e, com isso, fazer as compras que precisa, pelo menos parcialmente dela.
O acordo, também, por outro lado, ele prevê, né, a participação, é claro, da oposição, e não é o governo Maduro, nem seus auxiliares, que vão dizer quem pode participar ou não. Então, é claro, no momento em que ele começa a receber os recursos, começa a sair do sufoco econômico, ele tende a querer aceitar mais exigências, né, por conta do acordo que foi fechado em 17 de outubro. Lá em Barbados. E o fato é que o governo venezuelano dificilmente poderá dar um passo atrás, porque se ele der um passo atrás, né, certamente os Estados Unidos vão dobrar as imposições, né, vão dobrar as sanções, e com isso ele vai perder a legitimidade, por exemplo, do apoio do Brasil, que o Brasil, é importante destacar, que teve um papel muito importante quando recebeu aqui, no final de maio deste ano, para a cúpula sul-americana, né, o presidente Nicolás Maduro, e depois também o Brasil, quando esteve na cúpula CELAC, União Europeia, o Brasil também falou com o presidente francês, buscou outros apoios da Europa, exatamente para distensionar essa relação entre a oposição e o governo Maduro, tentando reeditar o clube de amigos ou o grupo de amigos da Venezuela, que o Brasil tinha trabalhado de forma exitosa na virada de 2002 para 2003. Professora, um assunto importante que eu acho que a gente precisa lembrar é a questão das primárias para a escolha do candidato da oposição. Foi feito, ou foram feitas primárias há alguns meses, mas sob controle total da oposição, de uma forma, digamos, informal, sem a chancela da Justiça Eleitoral, à margem da Justiça Eleitoral. E agora o Conselho Eleitoral venezuelano cancelou essas primárias. Eu lhe pediria que nos falasse sobre isso e que desdobramento isso pode ter. Aquela candidata escolhida lá atrás e que, inclusive, não poderia participar por ter suspeitas de corrupção, como é que fica a situação dela? Quem deve ser o candidato na sua avaliação? Bom, esse processo, de fato, ele foi conduzido de maneira à margem, né, da institucionalidade venezuelana, em termos das autoridades que regulam as eleições no país. É por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não aceitou esse resultado e vai, portanto, levar a cabo um processo oficial de escolha de um candidato da oposição. Essa candidata que foi escolhida nesse processo, vale dizer também que esse processo não foi simples, tá? Ele demonstrou ainda mais a fragmentação dessa oposição, né, como eles têm diferentes pontos de vista. E a Maria Corina Machado é uma figura da política venezuelana que, desde o início do governo Chávez, ela aposta por uma saída não democrática, né? Então, ela apoiou o golpe de 2002, ela foi contrária à participação da oposição em diversas eleições que aconteceram desde 99 em diante, né? Ela sempre apoiou o boicote ao processo eleitoral como forma de aumentar a pressão internacional contra o chavismo. Então, seria até estranho que ela fosse a candidata oficial, porque ela, durante toda a sua trajetória política, se colocava contrária às eleições. Ela sempre apoiou, inclusive, a possibilidade de uma intervenção externa na democracia venezuelana para que o governo caísse. Então, ocorrendo, de fato, né, esse processo agora dentro da institucionalidade eleitoral venezuelana, é possível que outros candidatos que estejam habilitados para tal, né, que não é o caso dela, tenham mais chance. Então, eu diria que há, por exemplo, a chance do Manuel Rosales, que é um opositor também bastante tradicional do chavismo, que não chega a ser tão radical como a Maria Corina Machado, consiga ter um certo protagonismo, né, já que ele não sofre com essas mesmas dificuldades e impedimentos eleitorais que a Maria Corina Machado. Seja qual for o resultado, quem vai ser o candidato da oposição e até mesmo de quem vai vencer essas eleições, algum impacto terá na política do continente, do subcontinente, basicamente, da América do Sul. Que impacto seria esse na sua avaliação, professor? O primeiro ponto, eu acho que é importante, é saber, assim, quem ganhar ser reconhecido pelo derrotado de que as eleições foram limpas. Esse vai ser o primeiro ponto. Porque se não te passar essa primeira etapa, mesmo com observadores internacionais e assim por diante, nós vamos ter uma confusão que vai só arrastar mais a crise política. O segundo é que a diferença não pode ser tão apertada, embora pode ser, né? 50% mais votos, mas também coloca sombra sobre o processo. E o terceiro ponto é que, na medida que o governo for legitimado, né, certamente os países da região, por exemplo, o peso que o Brasil tem, a Argentina, né, o Chile, a própria Colômbia, então, uma vez se reconhecendo o governo,
também vão trabalhar para que os Estados Unidos o façam, e com isso, esses países que patrocinaram, né, o acordo em Barbados, eles se coloquem também nesse primeiro momento para apoiar o governo, né, e consolidar, enfim, a transição política. Do ponto de vista das relações internacionais, a Venezuela, até a chegada do Chávez, nunca foi um país muito sul-americanizado. Era um país mais voltado para o Caribe e mais voltado... beisebol. Beisebol. Não jogam futebol? Sim. Passaram a jogar, até deram um aperto na seleção. E mais voltado para o Caribe e para os Estados Unidos. Então, com a entrada da Venezuela no Mercosul também, esse é um outro processo com a normalização política nas relações, provavelmente a Venezuela poderá voltar ao Mercosul e, com isso, a Venezuela também amplia a sua interlocução, não só na região, mas também certamente procurar apoio de países como da Europa, se reconhecer as eleições, a própria China, enfim. Com isso, eu creio que as eleições é um passo importante e fundamental para a Venezuela poder voltar a encontrar o seu destino. Eu tenho 1 minuto, professora, não mais que isso. Qual o papel do Brasil nisso tudo, por favor? O papel do Brasil é fundamental, né? O Brasil tem essa vocação de liderança regional, precisa exercê-la, e é algo que eu sempre gosto de fazer essa analogia, né, com os meus estudantes, com os meus alunos. Quem gosta de uma vizinhança turbulenta, instável, né, que traz problemas para a porta de casa para dentro? Ninguém gosta. Com os países é a mesma coisa, com a diferença que nós não escolhemos os nossos vizinhos, é uma condição geográfica imposta a nós. Então, como brasileiros e brasileiras, a nós nos interessa que a Venezuela volte a ser um país estável, próspero, porque isso vai ser positivo para nós também e, claro, para a sua população que teve que fugir de lá e que pode eventualmente retornar. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação de Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, a Universidade de Brasília, e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. Agradeço também a professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo e especialista em política venezuelana. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.